Olá, galera! A nossa série de devocionais no livro de Colossenses. Esse é o vídeo 4. E a gente vai estar lendo Colossenses, capítulo 2, do 1 ao 5, que diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Paulo está falando com eles. E por quantos não viram o meu rosto em carne? Ou seja, muitos não viram meu rosto em carne, muitos ainda nem me conhecem. Paulo está falando. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus, Cristo, em quem todos os escondidos, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né, em Cristo. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente, ainda que eu, Paulo, esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito eu estou aí com vocês. Eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Gente, aqui nesse capítulo 2 de Colossenses, desse versículo, nossa, eu consigo perceber a preocupação de Paulo com a vulnerabilidade dos fiéis, a vulnerabilidade das ovelhas, com as suas ovelhinhas colossenses. Foi uma igreja, a igreja em Colosso, era uma igreja nova. Tinham muitos novos convertidos. E Paulo, por causa das lutas, por causa de tantas situações, ele ainda não tinha chegado lá, fisicamente. Ele tinha os seus mensageiros, ele enviava suas cartas, mas fisicamente ele ainda não estava lá, embora ele estivesse supervisionando todo aquele povo de longe. Mas ele estava muito preocupado, porque aquele povo, além de ser novos convertidos, estavam rodeados de pessoas com vãs filosofias, falsos ensinamentos e muitas heresias. E isso me faz pensar na preocupação que a gente deve ter com os novos convertidos, com as pessoas novas na fé, com as pessoas recém-chegadas. Essas pessoas não podem ficar descobertas. Essas pessoas não podem ficar sem companhia. Essas pessoas não podem ficar sem amigos. E, mais do que tudo, essas pessoas não podem estar sem ensinamento. Novos convertidos, novos na fé, são bebezinhos que precisam ser cuidados com todo amor, porque a vulnerabilidade é muito grande. A gente pode tirar um exemplo dos adolescentes. Quando a criança vai entrando na adolescência, é uma fase de muita turbulência. É uma fase onde a cabeça do adolescente está pensando, formulando ideias, tentando criar critérios e tomando decisões, fazendo escolhas e conhecendo o mundo, para ver aquilo onde eles vê os ambientes em que eles se identificam, pessoas que a personalidade em que eles desejam se inserir. E se alguém com más intenções ou com ensinamentos errados se apropriarem dessas cabecinhas vulneráveis, em formação, dali todo um futuro está comprometido. E o novo convertido, uma igreja novinha, precisa de muitos cuidados. Essa era a preocupação de Paulo. Se você se sente assim, uma pessoa cristã muito vulnerável, tá? E agora eu quero assim,
independente dos seus anos de igreja, porque muitas vezes as pessoas estão anos na igreja, mas ainda estão infantilizados, analfabetos bíblicos. Muitos, tá? E muitas vezes chega uma fase da vida cristã que a pessoa dá um restart, aí a pessoa começa a ter mais interesse na leitura da palavra, pelo conhecimento bíblico. Mas muita gente às vezes chega na igreja pela emoção e ainda fica ainda muitos anos boiando, sem saber verdadeiramente o propósito da salvação, quem é Deus, quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra. E se você se sente nessa vulnerabilidade, não ande sozinho. Tenha pessoas, ande com pessoas mais crentes que você. Ande com pessoas que sabem mais que você, pessoas que te edifiquem, pessoas que te elevem, tá? Pessoas que te ensinem. Porque nem sempre os líderes, os pastores, como Paulo, vão poder estar presentes. Mas se você andar com gente boa, com gente muito de Deus, com gente que você sabe que é melhor que você, que ama mais a Jesus que você vai se dar bem. Então, Paulo estava impossibilitado de estar geograficamente, fisicamente ali. Mas ele estava muito preocupado, ele estava intercedendo. E, ainda que Paulo não conseguisse chegar, as vidas são de Deus, as pessoas são de Deus. E se você quiser muito viver uma vida com Deus, Ele vai colocar as pessoas certas na sua vida. Mas você precisa desejar isso, tá? Não ande com pessoas que te deixam na tua pior versão, que te levam a fazer coisas que você não deveria fazer. Mas ande com pessoas que amam mais a Jesus que você, tá? Esteja no meio do povo de Deus, esteja no meio das pessoas que vão fazer você crescer espiritualmente, para que você não venha se perder, tá? Até a próxima, em nome de Jesus.